Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Tudo tranquilo? Vamos dar sequência então na nossa execução penal? Vamos aproveitar agora, já reta final, né? Estamos aí nos últimos temas da nossa matéria. Vamos aproveitar então para falar sobre os órgãos da execução penal, tá? E se houver tempo, a gente trata de alguns outros assuntos que nós temos, mas é importante deixar o registro aqui desses órgãos na execução penal. Porque a gente sempre comenta sobre a execução penal, mas aí fica sempre aquela questão, como isso funciona, quem fiscaliza, quem acompanha a execução penal. Vamos tratar então dos órgãos legalmente responsáveis para isso. Tá? Um assunto chato, cansativo de ficar se ouvindo, mas pelo menos vocês passam a ter conhecimento disso, ok? Então, órgãos da execução penal. Na verdade, a legislação criou 8 órgãos e esses órgãos todos, esses oito órgãos que nós vamos discutir hoje, mencionar sobre a composição, sobre qual é a atribuição deles, eles têm a finalidade voltada exatamente para a execução penal, né? E o objetivo aí é de efetivar aquilo que foi disposto na sentença penal condenatória. E com isso, buscar proporcionar condições aí harmônicas, né, de integração social do sentenciado, uma vez que na execução penal ou durante a execução penal, a finalidade é exatamente preparar aquele condenado para que naquele período em que ele está executando pena, ele possa melhorar o seu convívio, o seu comportamento social, de maneira a retornar a ela, sociedade, e não reincidir na prática do crime. Então, esses 8 órgãos que nós vamos mencionar aqui, alguns vocês já conhecem há bastante tempo, outros ainda nem tanto. Tá? Então, vamos falar sobre eles para que vocês possam ter uma noção de como funciona ou qual é a atribuição desses órgãos durante a execução da pena. O primeiro deles é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Conselho Nacional de Política Criminal e Política Penitenciária. Vocês vão encontrar ele aí na Lei de Execuções Penais, do artigo 62 ao artigo 64 da 7.210. O tal do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária está subordinado ao Ministério da Justiça, tá? E a sede desse conselho é em Brasília, portanto, é um órgão e é o principal órgão da execução penal, né, que está vinculado, então, diretamente à União, ao governo federal. E ele compõe aí o Ministério da Justiça, portanto, sede em Brasília. O Conselho Nacional, ele é composto por 13 membros, e eles são designados, indicados exatamente pelo ministro da Justiça. E esses membros, essas pessoas que integram, que compõem o Conselho Nacional, são escolhidos pelo ministro da Justiça dentre professores e profissionais da área do direito penal, do direito processual penal, do direito e do direito penitenciário. Preferencialmente quem atua, quem já tem experiência nesta área criminal. Além de profissionais da área penal, processual penal e penitenciário, também compõem esse Conselho Nacional e integram essas 13 pessoas, esses 13 membros, representantes da comunidade, que isso é bastante relevante, importante, e integrantes, representantes de ministérios da área social. Tá? Essa é a composição. É desta forma, é assim que atua o Conselho Nacional. Esses membros
eles têm mandato de 2 anos, tá? E esse grupo, né, de 13 pessoas, esses integrantes vão sendo renovados na proporção de 1/3 deles a cada ano, tá? De maneira que não ingressa lá 13 pessoas ao mesmo tempo e permanecem unidas aquelas 13 pessoas durante os 2 anos. Não, tá? Eles vão sendo renovados ano a ano de forma que está sempre sendo oxigenado, né, esse grupo com novas ideias, com novos pensamentos, com novos conhecimentos, ok? E qual é a atribuição do Conselho Nacional? O Conselho Nacional Penitenciário, ele tem 3 atribuições básicas. A espinha dorsal do Conselho é exatamente a de normatizar a execução penal, tá? De fiscalizar a execução penal e de implementar a execução penal. Então, a atribuição ou as atribuições do Conselho Nacional Penitenciário são atribuições relacionadas à normatização, fiscalização e implementação da execução penal. Ou seja, esses membros do Conselho Penitenciário, eles propõem diretrizes da política criminal quanto à prevenção de crimes, quanto à administração da justiça criminal e execução das penas, tá? Essas diretrizes são propostas por eles. Vejam que é proposição. Eles apresentam propostas relacionadas à prevenção de crime, administração da justiça e execução da pena. Além disso, ainda, o Conselho tem como atribuição promover a avaliação periódica do sistema criminal, tá? Vocês percebem que o sistema criminal está numa situação bem ruim, né? E é o Conselho Penitenciário, o Conselho Nacional Penitenciário, que tem a responsabilidade de fazer essa avaliação periódica e propor aí algumas alterações. O Conselho também estimula e promove a pesquisa criminológica, tá? O Conselho estabelece regras sobre a arquitetura e a construção de estabelecimentos penitenciários. Então, a nível nacional, todas as penitenciárias, a construção das penitenciárias segue o padrão arquitetônico estabelecido pelo Conselho Penitenciário. Então, quando vocês vê uma penitenciária, uma colônia agrícola, aquele projeto teve como origem exatamente o Conselho Nacional Penitenciário, tá? É de lá que surgem os padrões de construção das penitenciárias. Também é atribuição do Conselho Nacional ou do Conselho Penitenciário Nacional inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, o que não é muito comum, mas é atribuição desse Conselho. E além disso ainda é atribuição do Conselho a representação pela interdição de estabelecimentos penais, tá? Compete não somente ao Conselho, mas a palavra final aí sobre interdição de estabelecimentos penais se dá exatamente por avaliação deste Conselho Penitenciário Nacional. Basicamente, essas são as atribuições do Conselho Penitenciário estabelecido na Lei de Execuções Penais. O segundo órgão de execução, né, que atua durante a execução de uma pena é o Ministério Público, tá? O Ministério Público, conforme artigos 67 e 68 da Lei de Execuções Penais, também atua durante a execução penal. Então veja, nesse processo de execução penal, a atuação do Ministério Público se dá ao mesmo tempo como parte do processo e ao mesmo tempo como fiscal da lei. E agora, como fiscal da lei, incumbe ao Ministério Público ou ingressa o Ministério Público como órgão essencial na execução penal, tá?
Essa atuação, portanto, mista do Ministério Público, de parte e de fiscal, obriga, né, os integrantes do Ministério Público que agem, que atuam na execução penal, a tomar algumas medidas que são de caráter processual ou administrativo. Tá? Portanto, eles atuam nos dois setores, tanto durante o processo como na parte administrativa. Sempre é óbvio, quando se tratar dessa questão administrativa, em favor do sentenciado. E por que em favor do sentenciado? Porque o Ministério Público é competente, tá, como órgão de fiscalização da execução penal, para requerer, por exemplo, a progressão de regimes, tá, para requerer a desinternação, no caso da medida de segurança, para requerer remissão de pena, que nós já tratamos aqui, detração penal, que nós também já tratamos aqui durante a execução penal. Tá? Também o Ministério Público tem competência para instaurar incidentes de excesso ou desvio de execução penal, tá? Para interpor recursos de decisões proferidas pelo juiz durante a execução penal, tá? E compete também ao Ministério Público, ou é uma das atribuições do Ministério Público, realizar visitas mensais aos estabelecimentos penais, sejam eles fechado ou semiaberto, e nos locais onde tem um aberto, inclusive ao aberto. E essas visitas, elas são realmente realizadas por integrantes aí do Ministério Público, ok? Então já falamos de dois órgãos, né? Falamos já do Conselho Penitenciário Nacional e falamos do Ministério Público. O mais extenso de todos, dentre os que nós vamos analisar aqui, é exatamente sobre o juízo da execução. O juízo da execução é um dos principais órgãos, né, vinculados à execução penal, ou seja, as varas das execuções penais. Tá? O juízo da execução penal é um dos órgãos que nós vamos analisar aqui. Tá? E quanto ao juízo das execuções penais, vocês vão encontrar que ele compõe parte, né, desta execução, e é a principal praticamente, lá nos artigos 65 e 66 da Lei de Execuções Penais. No juízo das execuções penais, há aí a competência para o processamento dos atos de natureza jurisdicional. Basicamente, o juízo das execuções atua na área jurisdicional. Entretanto, pessoal, nada impede que o juízo das execuções penais também tenha atribuições de natureza administrativa, como, por exemplo, inspecionando estabelecimentos penais e, muitas vezes, até determinando, decidindo sobre as suas interdições, ok? A competência do juízo das execuções penais, ela vem ou deve vir definida, né, em lei orgânica judiciária de cada estado, né? E essa lei orgânica depois ela passa ou ela é regulamentada por normas dos tribunais de justiça de cada estado, além daquelas normas já previstas que é de âmbito nacional na própria Lei de Execuções Penais. Tá? Caso, né, não haja essa regulamentação por parte do Tribunal de Justiça de um determinado estado, aí aplica-se o artigo 65 da Lei de Execuções Penais. Aí a competência quanto à execução penal fica aí a cargo do juiz da condenação, principalmente naqueles estados ou naquelas comarcas onde não há uma vara das execuções penais, e aí então a Lei de Execuções complementa isso, dizendo que a competência passa a ser do juiz da condenação. O próprio juiz que condena segue lá no processo de execução penal, tá? Outro detalhe importante é que sempre será o juiz do local em que estiver o estabelecimento penal, o competente para os atos de execução. Tá? Isso vem também determinado na Lei de Execuções Penais e geralmente em todos os estados na própria lei de organização aí judiciária, ok?
Então veja, não importa, isso é importante também, tá? Não interessa, tá? Se o título executivo penal é da Justiça Federal, Estadual ou Militar. Não importa, né? Se o preso estiver em um estabelecimento sob a jurisdição de um juiz estadual, é o juiz estadual competente para o processamento da execução. Muito comum isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas o indivíduo foi condenado por um crime pela Justiça Federal. A execução da pena é acompanhada por uma vara de execuções penais da Justiça Federal? Não. O processo de execução fica a cargo. Agora não importa se a condenação veio da Justiça Estadual, se veio da Justiça Federal ou se veio da Justiça Militar. Tá? É competente para a execução penal o juízo da execução da comarca onde está instalada aquela penitenciária, tá? Ou daquela região em que está instalada aquela penitenciária. Vai depender aí da legislação orgânica de cada estado, ok? Portanto, se vocês amanhã ou depois estiverem atuando na área criminal, principalmente na área de execução penal, em outro estado, vocês precisam verificar qual é a competência desse juízo pelas leis orgânicas de cada estado quanto à execução da pena, tá? Dá uma verificadinha lá na súmula 192 do STJ, tá? Quanto a essa questão. Não importa se a condenação vem da Justiça Militar, se vem da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, tá? A vara das execuções, o juízo das execuções competente é o estadual, se aquela penitenciária estiver numa comarca lá pertencente a esse juízo estadual, ok? Algumas observaçõezinhas importantes quanto a esse assunto. É diferente a situação do sentenciado que cumpre pena em liberdade. Tá? Nós estamos falando de regime fechado e semiaberto, para a súmula 92 do STJ, que eu acabei de mencionar agora para vocês. Mas aí vem, e se o condenado, o sentenciado, está executando pena em liberdade? Aí, nesse caso, tá, se o condenado mudar de domicílio, não se altera a competência do juízo da execução, se ele estiver executando pena em liberdade. Tá? Então, imagina, exemplo, o sentenciado, ele cumpre a pena em regime aberto. Aí não tem casa de albergado, ele vai trabalhar e ir para a casa dele. Ou então ele está prestando serviço à comunidade. Né? Pena privativa de liberdade substituiu por pena restritiva de direito e impôs a prestação de serviço à comunidade. Tá? Tranquilo? Entenderam? E esse indivíduo, ele cumpria a pena em regime aberto, ou prestava serviço à comunidade, ou limitação de fim de semana, em São Paulo. Então, o juízo da execução dessa pena em regime aberto, ou em PRD, substituição da pena privativa por pena restritiva de direito, inicialmente se deu lá em São Paulo, no juízo, ou na vara das execuções penais, ou numa das varas das execuções penais em São Paulo. Mas esse indivíduo, durante esse período que ele ainda estava executando pena, ele transferiu a residência dele para São José do Rio Preto, ou para Santa Fé do Sul, ou para Jales, ou para Fernandópolis, ou para Votuporanga, enfim. Ele mudou o seu domicílio. Tá? Nesta situação, tá, o juízo da execução continua sendo o de São Paulo, isso não se altera. Tá? E aí, é claro, o juiz das execuções vai encaminhar uma carta precatória para o juiz da comarca em que ele está. Tá? Então, no exemplo que eu dei, estava em São Paulo, vem para São José do Rio Preto, o juiz da execução continua de São Paulo, mas ele envia uma carta precatória ao de São José do Rio Preto para realizar a fiscalização da pena. Mas a competência não se desloca, ela continua sendo São Paulo, tá? Se vocês quiserem, eu até anotei aí, se vocês quiserem dar uma verificadinha em alguns conflitos de competência do STJ, que o STJ analisou, podem anotar, ó, conflito de competência 113-112, esse é um deles, tá? 113-112 do STJ. O segundo é o 143-256.
E o terceiro julgado do STJ quanto a essa matéria, conflito de competência, é o 131.468. Esses três conflitos, esses três julgados relacionados a conflito de competência sobre esse assunto, o STJ pacificou o entendimento que não há deslocamento da competência do juízo das execuções quando se tratar de execução de pena em regime aberto ou em substituição de pena privativa por pena restritiva de direito. Cuidado com isso, tá? Isso é bastante importante. Então veja, não importa se a condenação é do juiz estadual, federal ou militar. No regime fechado ou semiaberto, é competente o juízo estadual da comarca onde está ou da região onde está instalada a penitenciária ou a colônia agrícola. Se ele está em regime aberto, aí então não se altera a competência. Se começou numa determinada comarca, num determinado juízo das execuções, é nele que vai concluir, ainda que haja mudança de domicílio por parte do condenado, do sentenciado. Tá bom? Isso é importante, atentem-se a esses detalhezinhos. Segunda observaçãozinha relevante quanto ao assunto é que, havendo conflito de competência entre juízes do mesmo estado da federação, tá? Conflito de competência entre juízes do mesmo estado. Então, há conflito só quanto a comarcas. Tá? Essa é a detalhe, mas todos dentro do mesmo estado. Para dirimir esse conflito, a competência é do Tribunal de Justiça daquele estado. Mas, pessoal, se for entre juízes de estado e da União, Justiça Estadual, Justiça Federal, ou entre estados distintos, né, conflito de competência entre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá? Aí é competente para dirimir esse conflito de competência o STJ, tá? Conforme dispõe lá o artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Então, se o conflito for entre juízes do mesmo estado, quem vai dirimir esse conflito é o Tribunal de Justiça daquele estado. Se for entre um estado e outro, ou se for entre um estado e a União, agora quem vai dirimir esse conflito de competência é o STJ por determinação constitucional. Ok? Segunda observaçãozinha importante quanto a essa matéria. Terceira observação. Tá? Sendo a condenação proveniente do STF, né, em matéria aí, ou em causa que é de competência originária do STF, agora nesse caso cabe ao próprio STF processar e executar a sentença. Portanto, agora, quando a condenação se dá lá no STF, porque é matéria de competência do STF, tanto a condenação, o processo de conhecimento, quanto o de execução, continuam a cargo do STF. Artigo 102, inciso 1, a linha M de macaco da Constituição Federal. Ok? Tranquilo? A competência, pessoal, do juízo da execução penal, ela vem elencada no artigo 66 da LEP. E é extensa, tá? O rol é imenso. Não vamos esgotar, fiz uma anotaçãozinha aqui que eu estou seguindo, não vamos esgotar todas, mas vamos falar da maioria, uma maior parte do rol de competência do juízo das execuções penais. É extenso o rol ali do artigo 66, tá? Então, compete ao juízo das execuções penais, conforme o rol do artigo 66 da LEP, aplicar lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Tá? Então, ele iniciou a execução da pena, tá? Está no processo de execução da pena e surge uma lei posterior, nossa matéria tratada lá no início do nosso segundo ano, e essa lei posterior, de alguma forma,
favorece o condenado. Tá? A súmula 611 do STF determina que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Portanto, esta é uma competência do juízo. Tá? O juízo das execuções é que vai analisar a aplicabilidade dessa lei posterior que surgiu durante a execução da pena, que seja mais favorável ao sentenciado. É uma das competências do juízo das execuções penais. Tá? Quando se tratar de execução provisória da pena, aí a competência para aplicar a lei mais benigna é do Tribunal de Justiça competente, né? Dependendo do estado em que está o preso provisório, né? Porque aí, é óbvio, vai se ingressar lá com um recurso, né? E aí quem analisa esse recurso da lei mais benigna ao preso provisório é o Tribunal de Justiça, tá? E não o juízo das execuções. Essa é uma exceção, tá? Então, não se analisa o surgimento de lei mais benigna, não é competência do juízo das execuções essa análise, tá? Se tratar de preso provisório, só preso já definitivo, com sentença transitada em julgado, surgiu uma lei mais benigna, é o juízo das execuções que vai analisar. Se o preso é provisório, aí é óbvio, a defesa provavelmente vai impetrar aí o recurso cabível e aí o Tribunal de Justiça daquele estado é que vai fazer essa análise. O que se pergunta é, e se a lei mais benigna, veja, e se a lei mais benigna já estava em vigência quando da condenação? Então, há o processo lá de conhecimento, tá? Surge uma lei mais benigna, tá? Quando da condenação, o juiz do processo de conhecimento não analisa, não aplica a lei mais benigna. Aí o condena, sem aplicação. E agora? Essa é a pergunta. E se a lei mais benigna já estava em vigência quando da sentença condenatória? Houve o trânsito em julgado dessa sentença condenatória sem que o juiz do processo de conhecimento analisasse, se manifestasse quanto à lei mais benigna. Agora, pessoal, nesse caso, o juízo das execuções não poderá modificar essa decisão, porque se já houve o trânsito em julgado, já fez coisa julgada. E se já houve coisa julgada, o juiz das execuções não pode alterar a sentença transitada em julgado nesse caso. Tá? Então veja, quando da decisão do juiz lá do processo de conhecimento, a lei já estava em vigência. E o juiz entendeu ser ela inaplicável ao caso. Logo, o juiz da execução não pode alterar isso. Tá? Portanto, nesta situação, não resta outra alternativa, geralmente ao defensor, né, o advogado de defesa, ingressar aí, nesse caso, com uma ação de revisão criminal, né, para buscar a rescisão da coisa julgada. Né? E aí vai usar aí o fundamento de que aquela sentença violou, né, a disposição expressa em lei, ou seja, o artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal. Ou então, se não for caso de revisão criminal, dependendo da situação, ingressa aí com uma HC, né? Se o indivíduo está preso lá, ingressa com HC para verificar aí a possibilidade de alteração dessa decisão com trânsito em julgado. Perfeito? O segundo rol, né, de competência aí do juízo das execuções é declarar a extinção da punibilidade. Também compete ao juiz das execuções fazer isso. Né? Extinção da punibilidade, o rol das extinções, das causas extintivas de punibilidade, encontra-se lá no artigo 107 do Código Penal. Então, a morte do preso extingue a punibilidade, o cara está lá numa penitenciária e vem a óbito durante a execução da pena. Competência do juízo da execução, por fim, aquela execução da pena. Tá? No caso de anistia, de graça, de indulto, de prescrição, de decadência, ou seja, todas aquelas causas elencadas lá no artigo 107, a competência durante a execução da pena no regime fechado, no regime semiaberto, no regime aberto,
é do juízo das execuções penais. Tá? Seguindo o rol, que é extenso, a terceira causa aí, o terceiro rol de competência do juiz da execução é determinar a soma ou a unificação de penas. Quando se fala em soma, né, a soma decorre lá do concurso material ou do concurso formal impróprio, né? E é óbvio que isso o juiz da execução vai atuar quando isso ocorrer em processos distintos. Né? Então, houve uma condenação no processo A com uma outra condenação no processo B. Tá? Quando ele vai para a execução penal, esses processos se unem num único processo. E aí compete ao juiz das execuções somar as penas para determinar a sua execução, tá bom? Compete ao juiz da execução essa questão de soma das penas quando em processos distintos. Quando é no mesmo processo, é óbvio, o juiz do processo de conhecimento já aplica aí o concurso material ou concurso formal imperfeito, então já vai num único processo, porque já era um único processo ao juiz da execução. O problema é quando são processos distintos, às vezes até em comarcas distintas, aí compete ao juiz da execução, que esses processos eles vão se unificar, se unir num único processo lá na vara das execuções penais. Então, às vezes, o indivíduo tem lá 3, 4, 5 condenações distintas, elas recaem todas no mesma vara das execuções penais, e aí a soma dessas penas compete ao juízo das execuções. Assim como também compete ao juiz das execuções a unificação. A unificação ela decorre, então, do concurso formal próprio, tá? Do crime continuado, né? Ou do limite máximo de pena a ser executado, que agora, pelo artigo 75 do Código Penal, se limitou a 40 anos, ou acrescentou né, mais 10, eram 30, foi para 40 anos. Logo, compete ao juízo das execuções fazer essa unificação quando a pena exceder os 40 anos, ele só vai poder executar 40. Então, o acréscimo né, de uma fração, né, a pena é uma unificação. Né? O acréscimo de uma fração, a pena de um dos crimes. Então, o indivíduo foi condenado a X e aplicou-se lá 1/3 de aumento de pena. Tá? Então, veja, se for apurado em processos distintos, cabe ao juiz da execução realizar a unificação, né? Ou seja, impor lá aquele acréscimo determinado em lei. O mesmo ocorre naquelas condenações que superam esse limite máximo aí de execução de pena do artigo 75. Isso é unificação. Agora, se durante o cumprimento da pena surgem novas condenações contra o mesmo sentenciado, também cabe ao juiz da execução a realização dessa soma ou dessa unificação. Então, o indivíduo está lá já executando pena há 4 anos, e aí surge uma nova condenação, ela vai para aquele mesmo juiz da execução e ele vai, então, fazer essa soma, ou, se for o caso, a unificação dessas penas com o restante que faltava executar, para que ele possa seguir na sua execução. E aí pode, inclusive, aplicar regressão de regimes e daí por diante. Tá? Essa soma ou unificação ela é declarada de ofício, mas as partes precisam sempre ser ouvidas. É óbvio, contraditório, ampla defesa é devidamente imposta também no processo de execução. Okay? O outro rol aí, a outra causa né, elencada no rol é de declarar a progressão ou a regressão de regimes. Nós já discutimos em temas específicos, né? Compete ao juízo da execução. Ela não é automática, né? Ela depende de decisão judicial, de novo garantindo lá o contraditório e a ampla defesa. Então, progressão de regime, sai do fechado e vai para o aberto, ou regressão, sai do fechado e vai para o semiaberto, ou regressão de regime, está no semiaberto e vai voltar para o regime fechado, é competência do juízo das execuções. Assim como também é competência do juiz das execuções, temas que nós também já analisamos, declarar a detração e a remissão da pena. Quanto à detração penal, ela pode ser reconhecida pelo juiz da sentença, né, para efeito de determinar lá o regime inicial de execução, né, conforme determina lá o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Tá?
mas não é uma progressão de regime. Tá? Daí, então, a razão aí da não necessidade de análise dos requisitos para a progressão pelo juiz do processo de conhecimento. O juiz do processo de conhecimento só analisa a letração penal para efeito dele estabelecer qual o regime inicial, tá? Mas não há, nesse caso, a análise da possibilidade de progressão de regime. Isso compete ao juízo das execuções penais. Também tema que nós analisamos, compete ao juiz das execuções, no rol lá do 66 da Lei de Execuções Penais, a suspensão condicional da pena. Né? O sursis ele deve ser reconhecido na sentença condenatória. Mas caso não ocorra esse reconhecimento do sursis na sentença condenatória, o juiz da execução é o competente para fazê-lo, se presente os requisitos. Tá? Já discutimos esse assunto lá no tema específico, só para que vocês tenham conhecimento do rol que nós estamos analisando. Assim como acabamos de falar agora nos nossos últimos encontros sobre o livramento condicional. Veja que no livramento condicional ele inicia a execução da pena. E só depois dele preenchido aqueles requisitos que nós analisamos, portanto cumprindo uma parte da pena, é que ele vai ter direito a uma antecipação da sua liberdade mediante algumas condições. E competente para impor o livramento condicional também é o juízo das execuções penais. Tá? Uma outra competência elencada nesse mesmo dispositivo da Lei de Execuções Penais, ao juízo das execuções, é dele processar incidentes da execução. Quais são esses incidentes? Alguns, por exemplo, as conversões são incidentes, o excesso ou desvio, a anistia e o indulto, a unificação das penas, que nós acabamos de falar, são incidentes que vão surgindo durante a execução penal e é o juízo das execuções quem deve fazer essa análise. Um outro tema que nós já estudamos aqui quando falamos do regime semiaberto, que também é competência do juízo das execuções, é a permissão, a autorização, por meio de decisão judicial, para as saídas temporárias. Né? As saídas temporárias elas são permitidas para o condenado, para o sentenciado que está executando pena no regime semiaberto, né? E lá, de acordo com a súmula 520 do STJ, só cabe ao juízo das execuções a aplicação das saídas temporárias e não à autoridade administrativa. É competência da autoridade administrativa a permissão de saída, que não tem nada a ver com saída temporária. A permissão de saída é de caráter humanitário, a saída temporária é de caráter ressocializador, portanto, compete ao juízo das execuções. Tá? Também compete ao juiz das execuções determinar a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Nesse caso, o procedimento, nós já analisamos isso, o procedimento cabe ao juízo do processo de conhecimento. Tá? É o juízo lá da sentença condenatória. Mas se houver omissão do juiz da condenação e transitando em julgado a decisão condenatória, aí passa a competência a ser do juízo das execuções apreciar essa substituição, que é um direito subjetivo do condenado. Portanto, se o juízo da condenação não realizou a conversão da pena privativa em pena restritiva e a sentença transitou em julgado, aí o juiz da execução deverá fazê-lo. Tá bom? Também compete ao juízo das execuções determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direito e fiscalizar a sua execução. Então veja, cabe ao juiz do processo de conhecimento, se preenchidos os requisitos, substituir a pena privativa por pena restritiva de direito. Ocorre que na substituição da pena privativa por pena restritiva, o juiz do processo de conhecimento não especifica a forma como se dará o cumprimento da pena. Ou, às vezes, o juiz do processo de conhecimento se omite até de indicar qual espécie ou quais espécies, dependendo da quantidade de pena, de PRD foi aplicado. E aí, nesse caso, diante dessas situações, compete ao juízo das execuções fazer isso
e após ou depois de feito isso, fiscalizar a execução, tá bom? Então, importante esses detalhezinhos, cuidado com isso, tá? Também compete ao juiz da execução determinar a conversão. Veja que antes era a substituição da pena privativa por pena restritiva. Agora compete ao juiz da execução determinar a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. Então vamos imaginar que o juiz do processo de conhecimento aplicou a pena privativa e substituiu. Durante a execução da pena que foi substituída, da pena restritiva de direito, houve lá um descumprimento. Agora a conversão, a volta para a pena privativa de liberdade, é competência do juiz da execução. Tá? Cabe, caso o sentenciado infrinja essas condições legais ou judiciais estabelecidas para a execução da pena restritiva de direito, essa conversão fica a cargo do juízo das execuções. Tá bom? Vamos parar por aqui, né, porque o nosso tempo já esgotou aí o que a gente precisava. Seguiremos, então, a partir da análise de mais algumas causas do rol, né, de mais algumas competências do juízo da execução no rol do dispositivo da Lei de Execuções Penais, que eu falei para vocês que é extenso, mas a gente dá uma pausa aqui e seguimos em uma outra oportunidade. Até lá!